Oi, pessoal. Meu nome é Tayana, sou professora de ciências e hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o que é o DNA. DNA é uma sigla que significa ácido desoxirribonucleico, que é um material genético encontrado no núcleo das células. Esse material ele é um polímero complexo que carrega o código genético, o qual determina todas as características de um organismo vivo. Todos os seres vivos, independente da sua espécie, possuem seu próprio código genético. Esse código é como se fossem pecinhas que se encaixam, e cada pecinha determina uma característica. Então, no caso de nós, seres humanos, é esse código genético que determina as características físicas, por exemplo, o tipo de cabelo, a cor dos olhos, se o cabelo será liso, enrolado, loiro ou preto, olhos claros ou escuros, enfim. Todos os tipos de características são determinados por esse código genético. Segundo a história, quem descobriu o DNA foram os cientistas James Watson e Francis Crick. Eles se basearam nos trabalhos de outros cientistas para descobrir a estrutura do DNA. E isso aconteceu por volta de 1953. Para isso, eles utilizaram técnicas de cristalografia de raio-x. Eles descobriram que o DNA é composto por duas cadeias enroladas em forma de uma dupla hélice. Então, quando nós observamos essa estrutura em algum livro didático ou vídeo, enfim, nós vemos essa dupla cadeia ou dupla hélice, que consiste em dois filamentos. Filamentos são dois fios que se enovelam, que se enrolam. Então, são duas cadeias paralelas de DNA que elas são torcidas uma em torno da outra. Aqui nós temos o exemplo do que é um filamento. Então, como eu falei, um filamento é um fio composto pelas bases nitrogenadas. Então, nós temos aqui, nessa primeira imagem, um filamento. Depois, na imagem central, nós temos os dois filamentos com as bases nitrogenadas de cada um. E depois, aqui na terceira imagem, nós temos a dupla hélice, o enovelamento desses filamentos. Então, além desse enovelamento, existe uma compactação desse material para formar o que nós conhecemos como cromossomos. E os cromossomos, nós sabemos, estão lá no núcleo das células e, portanto, são compostos de DNA, de material genético. Nós temos uma grande variedade de material genético, porém, um ser humano dito normal, ele tem ali 23 pares de cromossomos ou 46 cromossomos. Esses cromossomos ou esse material genético, ele possui nucleotídeo. O que são os nucleotídeos? São unidades que compõem o DNA. Cada nucleotídeo inclui um grupo fosfato, uma porção de açúcar e uma das 4 bases nitrogenadas. Quando a gente fala em açúcar, não é aquele açúcar doce. Nós chamamos de açúcar grupos de carboidratos com a possibilidade de cristalização. Então, vamos entender um pouquinho os nucleotídeos. Aqui nós temos a estrutura deles: fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. O DNA, ele possui 4 bases nitrogenadas: a adenina, a citosina, a guanina e a timina. Essas bases, elas se pareiam, ou seja, ela tem o seu parzinho. Então, o que são bases de bares? Cada nucleotídeo possui uma base. Existem 4 diferentes no DNA, como eu havia comentado: a timina, a adenina, a guanina e a citosina.
A adenina só se liga à timina e forma um par. A guanina só se liga à citosina e forma outro par. Esses pares, eles são complementares, estão ligados por um elemento que nós chamamos de hidrogênio. Isso mantém a estrutura do DNA. Como vocês podem observar aqui na imagem, então nós temos um filamento do lado direito, um filamento do lado esquerdo. Cada filamento tem as suas bases. Então, aqui nós começamos com a citosina, que vai se encaixar com a guanina. A adenina, que vai se encaixar com a timina. Embaixo, novamente, a citosina com a guanina e depois a guanina com a citosina. Então, existe uma frequência dessas bases dentro de cada filamento. Estando elas no filamento, essas bases se encontram, se encaixam e se enovelam, formando a dupla hélice. Aqui nós temos mais uma demonstração dos pares de base. Cada 3 códigos genéticos, nós temos o códon. Então, o códon forma um gene. Então, o códon é um código triplo, é uma sequência de 3 bases que codificam um aminoácido específico. A ordem da sequência de aminoácidos determina a proteína específica que vai ser produzida. Então, a cada 3 bases, nós temos um gene. Então, esse gene, ele vai determinar uma característica. Aqui nós temos, então, a formação dos pares de base, como vocês podem ver, né, o DNA aqui, e é ele que vai compor ou ditar as características de todos os seres vivos. Eu sei que é um conteúdo um pouco mais complexo, mas espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado. E até a próxima!